Quem é você? Meu nome é Eulâmpio Viana Filho, que é um nome meio complicado, né? Porque esse nome foi dado pelo meu pai. Ele usava também esse nome, né? Eulâmpio Viana Filho. E quando eu casei, o primeiro filho também foi dado Eulâmpio Viana Neto, né? Eu nasci em Curitiba, 9 de fevereiro de 1940, na rua Desembargador Westphalen, 1642. Fui crescendo com os meus já 10 anos de idade. Eu gostava muito de futebol. Na esquina tinha um campo de futebol, que chamava-se Futebol Clube TBE. E na época, neste ano de 1950, por aí, fazia aqueles festivais de jogos de futebol, né? E eu fazia parte também de um time do TBE. O que mais me encantava, ficava curioso, aqueles alto-falantes que anunciavam as músicas e tocava as músicas, né? A pessoa queria ouvir uma música, chegava lá na cabine e diria o nome da pessoa, o nome da música que queria. Mas eu fiquei curioso como é que chegava aquele som na caixa, naquele alto-falante. Eu fiquei curioso. Aí eu comecei a procurar, né? Ver da onde que está falando. E eu, com os meus 10 anos de idade, eu comecei a ficar atento naquilo, né? No trabalho do rapaz que estava ali falando, hoje é microfone, né? E eu ficava ali, admirando o trabalho deles. Mas nunca que ia imaginar que hoje eu seria um radialista, operador de som, trabalhando nesta área. Mas foi por aí que comecei a me interessar nesse modelo assim de trabalho, né? Mas nunca também que eu ia imaginar que hoje eu ia trabalhar em rádio, televisão, produtora e muito mais. Com meus 15 anos de idade, eu estava desempregado, né? Desempregado, nunca trabalhei, né? Era criança ainda. E eu fui procurar emprego porque, como eu falei, minha família não era rica nem pobre, precisava trabalhar para ajudar o pai, o sustento dele. O meu pai, ele era funcionário do correio, né? E quantas vezes eu saía com meu pai para entregar as cartas nas ruas, né? E também lá no correio, eu ficava junto com ele, ficava até atento assim, vendo o trabalho dele. Aí o pai falou assim: meu filho, você tem que dar um jeito, né, para poder ajudar o pai, o nosso sustento, assim, tal. Não tem problema, pai, eu vou tentar ver se arrumo um emprego. Por incrível que pareça, eu caminhando na rua Barão do Rio Branco e interessado em ver alguma coisa para que eu possa trabalhar num bar, numa loja, em alguma coisa, eu vi uma escada comprida, enorme, assim, né? Eu vou tentar, vou me arriscar a subir aqui e ver, né? Vou lá ver, vou procurar emprego. Você quer trabalhar conosco? Puxa vida, claro que quero, né? Então tá bom. Eu aceitei como office boy, Rádio Cultura do Paraná. Quem me atendeu naquela época foi o Moacir Amaral, que foi praticamente ele que me criou dentro do rádio. Foi meu pai, o segundo pai, né? Aí eu fui começar a trabalhar na Rádio Cultura do Paraná. Tinha aqui no banco, voltava para a rádio, entregava o recado aqui, entregava o recado lá, tinha que comprar qualquer coisa para os funcionários. E assim foi a minha vida ali dentro da Rádio Cultura do Paraná. Até que um certo dia, faltou um operador da rádio. Aí o Moacir Amaral chegou para mim: Eulâmpio, você vai trabalhar agora ali na mesa de som. Aí eu falei: o que é isso? Não, você vai tocar a música, você vai ligar o microfone, a locutora Jane Martins, locutora, me lembro também, o Queiroz Neto, e também tinha Alcides Vasconcelos, pessoas famosas, né? E você vai trabalhar na mesa de som. Tá bom, né? Mas eu nunca trabalhei. Não, você vai pegar. Os discos da época eram aqueles 78 rotações,
que você, cada disco, cada 2, 3 discos que tocava, você tinha que trocar a agulha. Não é? Uma agulhinha lá, diamante, você tinha que trocar. Mas o que eu quebrei de disco ali não estava escrito. Bom, passou algum tempo, do lado tinha a Rádio Guaracá e depois a Rádio Cultura. Não, a PRB2. Não, peraí. Hermes Macedo, loja, Rádio Cultura e Rádio Guaracá e depois a PRB2. Não sei se estou certo. Aí eu entrei na PRB2 para ver se era o mesmo trabalho que o nosso lá, né? Porque era rádio, né? Eu subi lá as escadas, o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, fui subindo, né? E atravessei aquele auditório, subi no palco, e tinha lá um vidro transparente, bonito, né? E aí estava um rapaz lá sentado na mesa. E isso era ao meio-dia. Aí eu cheguei perto dele, fiquei só olhando, gurizão de 15 anos, ele ficou olhando ali o trabalho dele. Fiquei encantado pelo trabalho, uma coisa linda. O programa que ele estava apresentando era Joias Musicais, programa clássico. E o nome do rapaz que estava na mesa de som era o Ronaldo Vieira, foi um grande colega meu. No outro dia, a mesma coisa, sempre ia visitar o Ronaldo. Eu comecei a fazer uma pequena amizade com o Ronaldo ali, com o operador de som. Ele era especialista nisso, ele só fazia aquele programa, Joias Musicais. Um certo dia, eu subindo as escadas, veio falar comigo um senhor. O nome dele era Mano Basto, diretor artístico da Rádio Clube Paranaense. E também parece que era Graças Guimarães, depois de que foi, né? Aí disse assim, eu tenho notado que você sempre está aqui na rádio, aqui, observando o trabalho ali da mesa de som. Ali, não, tudo bem. Você trabalha onde? Não, trabalho ali do lado, a Rádio Cultura do Paraná, sou operador de som. Você não quer trabalhar conosco? Não quer ter essa mesma função aqui na PRB2? Oh, beleza, né? Aceitei. E foi aí que começou, né, o meu trabalho na PRB2. Em 1955, na mesa de som. E ali comecei a trabalhar. Passando o tempo, eu fui me aprimorando cada vez mais ali na mesa de som, conhecendo o pessoal, também me entendendo bem dos programas, porque tinha muitos programas ao vivo, auditório, calouros, né? Tinha radioteatro, mas só que é outro departamento, né, que ficava naquele outro andar. O sonoplasta das novelas era o Rolfo Mário, né? E eu trabalhava mais ali na mesa de som, na técnica de som. Lembro bem, quando abri a estação, era um programa Sonho de Valsa. Aquelas valsas lindas, né? Que tocava às 6 horas da manhã. E o apresentador era o Sérgio Fraga. Em seguida, tinha um programa, chamava-se Espanando o Pano. O Espanando o Pano era uma apresentação muito engraçada, né? Era o Mário Endramel que apresentava esse Espanando o Pano. Ele tinha um espanador e passava ali na vitrô, passava o microfone, era um gozador. E depois do programa do Mário Endramel, aquele programa do Espanando o Pano, isso era na parte da manhã, tinha outro programas também de entrevista, que eu não me lembro ainda o que era um programa comercial, programa de comércio, não me lembro bem. E às 11h55 tinha a crônica. E quem fazia esta crônica de 5 minutos era o Sérgio Fraga. E depois desses 5 minutos da crônica que antecipava o programa Joias Musicais. Mas acontece que eu não fazia Joias Musicais. Quem fazia era aquele rapaz, lembra? Aquele rapaz, o Ronaldo, que fazia, ele era contratado só para fazer aquele programa. O Leal de Souza, ele era muito exigente nessa matéria, né? Ele dava a deixa, tinha que pegar em cima da música, tinha um ponto certo da onde era colocado a parte, né? Ele era muito exigente sobre isso aí. Mas, né,
Um dia eu vou chegar e fazer esse programa também. Eu era teimoso. E cheguei. Cheguei a fazer esse programa Joias Musicais. Ou não sei o que houve com o Ronaldo, né? Ele parece que saiu, ficou doente e não queria mais, sei lá o que aconteceu com ele. O Léo de Souza me falou comigo: olha, Lamp, você quer fazer Joias Musicais? Vou pagar você tanto por mês. Não tinha nada a ver com a emissora, ele pagava por fora. Não, pá, beleza, né? Vai entrar mais uma graninha aí pra mim, né? Já dá para ajudar o pai em casa. Então, aí eu comecei a trabalhar no Joias Musicais. Joias Musicais era muito bom. Eu gostava daquelas músicas, as músicas clássicas, a entrada espetacular, né? E até ao meio-dia e meio, né? E terminava o programa, né, com Joias Musicais, o tema final era o Concerto de Varsóvia, né? Tan, 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 tan. Coisa linda, né? E depois do programa Joias Musicais, entrava o programa Suas Cartas Chegou. As fãs perguntas e a sua carta chegou. Esse programa era apresentado por Sival Martins e Ivo Ferro. Sival Martins, né, era ator na época da rádio. E o Ivo Ferro era o diretor das novelas, né? Ele que dirigia as novelas, mas tinha esse programa para atender os ouvintes que mandavam carta, para saber assim, as cartas para os atores, atrizes, os funcionários praticamente que trabalhavam na rádio, mas para os atores, atrizes, né, como Lourdes Maria, Elaine Graça, Eli, tinha tantos nomes lá que agora, assim, no momento me foge um pouco a memória. Né? Então, as suas perguntas e os astros respondem. A apresentação de Ivo Ferro e Sival Martins. Tá bom. Vamos passar para frente. Aí, o Rolfo Mário, chegamos nessa parte do Rolfo Mário, que era o sonoplasta principal, excelente, muito bom. Eu admirava muito o trabalho do Rolfo Mário, né, na mesa de som, lá da sonoplastia. Ele cuidava também da parte da discoteca. E fazia sonoplastia e fazia a sonoplastia, sonorizava. Era o estúdio no outro andar de cima, e onde o pessoal lá, os atores, atrizes, se reuniam, ensaiavam, e de lá mesmo fazia a novela. Né. Passou um tempo, eu subindo, outro dia, eu subindo as escadas com a minha bicicleta. Parece que foi o Graça Guimarães. Vamos supor, o Graça Guimarães. Lâmpio, você vai fazer a novela hoje. Quê? Não, senhor. Não, eu nunca fiz. Não, você tem que fazer a novela porque não tem ninguém que faça. O Rolfo Mário não pôde vir. E a novela vai entrar 1h da tarde. E eu preciso de um operador, um sonoplasta. Eu não era sonoplasta, era operador de som, né? Então, aí, isso eram as 10 horas da manhã. Eu pensei, vou nessa, vou tentar fazer a sonoplastia da novela. Aí ele chegou, o Ivo Ferro, o Graça me apresentou para o Ivo Ferro, né? O Ivo Ferro olhou para mim dos pés à cabeça, né? Deu o script para mim do dia, né? Eu peguei o script da novela, isso aí, e um monte. Ah, mas antes tinha um ensaio. Eles não faziam a novela sem um ensaio, lógico, né? Isso é óbvio, né? Todo mundo faz isso, tudo que trabalha em rádio, televisão, até hoje faz o ensaio antes. Aí eu tive que participar do ensaio ali para ver como é que era feito. Eu via lá o Mário Andramel falando, o Ivo Ferro, o Ari Fontoura, Lourdes Maria, e eu ali acompanhando, né? Assim, tá tudo bem. Preparei a sonoplastia das 11 até 1h da tarde. Preparando a sonoplastia. Chegou, mas tremia que nem uma vara verde. Gurizão eu tinha com 16 anos ainda de idade, né? Chegou 10 minutos antes da 1h. Eu nem almocei. 10 minutos para as 13 horas. Subi as escadas, entrei no estúdio, né?
Abri a porta, todos os atores até ficaram olhando para mim, né? Eu entrei. Entrei, a mesa de som tinha que subir mais uma escadinha, quer dizer, a gente ficava no alto e do alto a gente vistava o estúdio, né? Os atores ali embaixo e atrizes, né? Aí tá, beleza. Começou a novela, começou a tremedeira, comecei a suar, mas tudo bem, vamos lá, é a primeira vez. Orlando José era o locutor, lembra também. Rádio Clube Paranaense apresenta a novela assim, 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 assim. Aí eu comecei, tá, beleza, até ali tá tudo muito bom, tudo bonito, né? Mas quando chegou na hora do casamento, que piada. Vou contar. Na época, os discos eram tudo de 78 rotações. E as faixas que a gente utilizava, não acordes, passagem, eram algumas musiquinhas curtas, que ela não chegava a terminar. Eram umas faixas, eram umas 7 faixas. De um lado, do outro lado, continuava. Tinha marcha fúnebre, marcha nupcial, marcha não sei do que, e pássaros, canta não sei do que mais, e assim era. Aí entrou a noiva. Não, eu estava com o picape na mão. Eu não pus marcha fúnebre, não. Estavam pensando, não coloquei, não. Eu coloquei certinho, marcha nupcial. E assim foi. Assim foi. Aí beleza, né? Depois da marcha, depois do casamento, o noivo e a noiva, parece que foi a Sival Martins, a Elaine Graça, eles tinham que viajar de avião para uma outra cidade, lua de mel. Transbordava eles lá no alto, né, por cima lá dos mares, né. Bom, tá aí, tá. Chegou na hora da viagem, barulho de aeroporto, barulho do vozerio, atenção, passageiro, tal, pegou, subiu, tá. Bom, já de começo da história, o avião não funcionou, né? Tinha que funcionar o avião, né? E, na sequência, estava marcado para mim lá, sonoplasta, barulho do mar. Este acontecimento dessa novela tinha que o avião dar um pane no avião e o avião tinha que cair no mar. Tudo isso com ruído, né? Ou dar o pane, algum barulho, tá, e tinha que ter o barulho do mar, aquela gritaria toda. Nada disso aconteceu. Parou a novela. Parou tudo. O interessante é que a novela era ao ar, ao vivo. Aí os atores, atrizes ficaram tudo olhando para mim. Era no alto, né? Ficaram olhando para mim, né? Eu olhei assim lá para baixo, lá, vi lá o Ivo Ferro, né? E Orlando José já entrou no microfone lá, pediu desculpa, que falta de energia elétrica em nosso transmissor, tal, não sei o quê, vamos para nossos comerciais, o quê, né? Foi aí que cortou totalmente a novela, né? Aí eu pensei comigo, tô na rua, não venho mais. Bom, no outro dia saiu beleza, estava mais tranquilo. Na outra semana também foi, beleza. Aí o Rolfo Mário voltou parece que das férias dele, e ficava assim, da seguinte maneira, a sonoplastia da novela. Foi aí que eu entrei para fazer novela. A sonoplastia era de Rolfo Mário, o Orlando José falava isso no final. Dava o nome de todos os atores, de todas as atrizes, a apresentação, tudo, sonoplasta, Rolfo Mário, sonotécnica, Eulâmpio Viana, e assim foi, né? Assim foi até um bom tempo na PRB2. Com o passar do tempo, o Rolfo Mário saiu, pediu sua conta, foi para uma outra emissora, né? Parece que foi, se não me engano, para o Canal 12, ou a Rádio Colombo, né? E eu fiquei sozinho fazendo a sonoplastia e a sonotécnica. O Orlando José falava, sonoplastia de Eulâmpio Viana, e sonotécnica e sonoplastia de Eulâmpio Viana. Pá, aí entrava, tá, velho. Aí eu estava mais tranquilo, né? Mais calmo na minha profissão. E foi passado o tempo, foi indo,
em 56, 57, fui me destacando nos programas de auditório, das orquestras, né? E em 1960, se não me engano, eu saí da rádio. Eu fui para uma outra emissora. Eu fui para a Rádio Tingui. Fui para a Rádio Tingui. Só que na Rádio Tingui também tinha novela, mas era novelinha mais, né? Mais assim, familiar, mais assim, tranquila, não tinha muitos problemas como tinha na PRB2. PRB2 era ao vivo, exigia muito trabalho do sonoplasta, da mesa de som. Mas só que na Rádio Tingui, eu fiquei pouco tempo na Rádio Tingui. Eu fiquei alguns meses ali, uns 3 meses mais ou menos. Ali, sabe como é que era a Rádio Tingui? A Rádio Tingui tinha aqueles pratos que a gente tocava disco. Ele funcionava com aquelas cordas. Sabe aquelas máquinas de costura que tem aquelas cordas, né? A vovó pedalava e rodeava lá e passava na máquina. Assim eram os pratos da Rádio Tingui. Para você rodar um disco 78 rotações, ele pegava, ele tinha uma rodana, passar em volta e passar em volta do disco. Se você quisesse 33 rotações, você tinha que descer para uma outra rodana para baixo, né? E rodava, quer dizer, a rotação do prato era mais lenta, e assim era a Rádio Tingui. Mas fui pegando jeitinho também peguei. Só que na PRB2 já era diferente, já era mais, né, prático. Mas o esquema dos picape era a mesma coisa. Ele tinha que trocar, era complicado, né? Passei para a Rádio Tingui, fiquei poucos meses lá. Aí eu fui para a Rádio Colombo. Quem me fez esse convite para a Rádio Colombo foi Hamilton Correia. Hamilton Correia é sensacional, amigão. Ele falou para mim, sabia que eu era sonoplasta da PRB2, e eu fui trabalhar na Rádio Tingui. Da Tingui eu fui para Colombo. A Colombo ficava ali na rua Monsenhor Celso, no 7º andar, o edifício Puxley. Tinha também radioteatro ali. A direção era do Moacir Amaral, né? E tinha muitos atores também conhecidos, que eram da PRB2, saíram de lá, vinham para a Rádio Colombo, e assim fazia aquele intercâmbio, né? Não tinha essa coisa de trabalhar aqui e depois não trabalhar lá, então trabalhia numa rádio na outra, mas só que o contrato tinha que cumprir o contrato da rádio, não podia também, né, misturar as coisas. Eu tive uma pequena passagem ali no Canal 12. Do Canal 12 eu já de imediato fui para o Canal 6, porque eu recebi também o convite para trabalhar como sonoplasta, que iam lançar aquela novela O Direito de Nascer, a novela famosa da época, né? Me contrataram para trabalhar como sonoplasta na novela Direito de Nascer. No Canal 6 foi uma grande experiência para mim. Eu nunca tinha trabalhado em televisão. Lógico, né? Em 1962 que foi inaugurado o Canal 6, se não me engano, né? Foi em 60 ou 62. E eu comecei também, nesse contrato, fui trabalhar como sonoplasta do Paraná. Eu que tinha que escolher as músicas também, mesma coisa, o mesmo procedimento como da rádio, né? Ali no Canal 6, eu fiz várias novelas ao vivo. O Direito de Nascer, ele passou a ser gravado de madrugada. O que acontecia? Por que tinha que gravar de madrugada? Porque a emissora era ao vivo. Não, a emissora tinha que ceder o estúdio, o equipamento, a mesa, o corte, tinha que encerrar a emissora, que encerrava, se não me engano, era meia-noite, e tinha que ceder para nós poder gravar no estúdio O Direito de Nascer. O Direito de Nascer foi maravilhoso, né? Foi um maior sucesso que nós já fizemos. A direção foi do Menghini, né? O Ayrton Miller, né? Ele era o ator, né? O galã, o Delay Rodrigues, né? E tantos nomes, Alceu Honório, né? E tantos nomes conhecidos que nós sabemos quem são, né? Foi maravilhoso. Ali no final do Direito de Nascer, nós tivemos muitas homenagens, recebemos troféus
Isso foi maravilhoso. O Canal 6 eu trabalhei praticamente quase 17 anos no Canal 6. Lá no Canal 6 eu era operador de som, era sonoplasta, discotecário, né? Tinha quase 3 funções. E também fazia as externas com o Valêncio Xavier. Valêncio Xavier assumiu a assistente de direção artística. O diretor artístico era o Aloysio Finzetto, né? Gente boa, foi um pai para mim também, né? Então, aí eu até queria aproveitar sobre o Aloysio Finzetto. Ele dirigia a Rádio Estadual do Paraná. Tudo bem. Passou um mês depois, ele chegou para mim: Lampion, você não quer trabalhar, ser funcionário da Rádio Estadual, do governo do estado? Né? Não, pô, claro, né? Ele conseguia trabalhar na Rádio Estadual. Fui lá, era um discotecário, direto, e depois fazia a mesa de som. Foi uma maravilha a Rádio Estadual. Trabalhei na Rádio Estadual aproximadamente uns 13 anos. Passou alguns tempo, eu tinha um comercial para se fazer no Canal 6. Eu até gosto de lembrar, né, o meu amigo Elon Garcia, né, ele que apresentava o comercial. Era da Universal, não era da Desapel, não. Universal. E grava aqui, grava lá, desce, vai pro estúdio, sube na técnica, prepara. Sabe como é que é esse negócio de gravações, assim, na época? Corre aqui, desce lá, câmera aqui, para, vai que dá um fadezinho, se pega a coluna para não escurecer, né, que não tinha na mesa, nada disso. Então, aí, tinha um rapaz sentado do meu lado, ali no estúdio, né, com um violão no braço. Eu descia, subia, aí o Aloysio Finzetto me chamou, lá na salinha dele, uma pausa ali, me chamou: Lampion, tá vendo aquele rapaz? Tinha um vitrô que a gente chega lá, via, né? Aí, quando terminar o comercial, vai lá, faz uma gravação com ele, faz um clipezinho com ele lá e pronto, tá ok, né? Vou achar. Aí, gravei, terminou o comercial. Acabou o comercial, bom, agora vou preparar o rapaz que está lá embaixo lá para fazer uma gravação com ele. Cheguei lá, desci, né? Bati nas costas: tudo bom? Como é que vai? Vamos gravar uns dois clipezinhos aí. Da onde que você veio? Vim de São Paulo. Como é o teu nome? O meu nome é Roberto Carlos. Roberto, mas só que, né? Tudo bem, Roberto, vamos lá, sente aqui e tá, né? Eu procurei um cenáriozinho para ele, tinha um piano branco bonito lá, né? E senta aqui, vamos aqui, eu me ajeitei o cenário ali. Aí ele cantou a primeira música. Sabe qual foi a primeira música que ele cantou ali? Aquele do assovio, né? Coisa linda, né? E o outro lado, meu calhambeque vive, tá, né? Tudo bem, né? Bati, saiu legal, mostrei para ele a gravação, tá, não sei o quê, né? Tudo bem, agradeceu, foi embora. No outro dia, eu trabalhava na Rádio Independência. E o Canal 6. Na Rádio Independência eu era operador de som. Tinha um programa ali às 10 horas da manhã, que era o programa do William Sade. Aquele quebra-disco, ele quebrava disco na hora lá, né? E atrás de mim veio o rapaz, bateu nas minhas costas. Eu olhei para trás, era o Roberto Carlos, né? Trouxe o compactozinho dele, né, para divulgar. Eu falei: pode deixar aqui, não tem problema, deixa aqui que a gente, né, vai divulgar o disco. Mas ele não esperou que ele comentasse nada, ele pegou, agradeceu e só deixou o disco e só desceu. Essa foi uma passagem que a gente não esquece, né? O seu Roberto Carlos, né? Que bom, né? Fui para o Canal 4. Não ficava desempregado. Fui para o Canal 4. O Canal 4 me chamou, fui lá para o Canal 4. Trabalhamos no Canal 4. E sabe quem que nós fomos enfrentar? Programa Mário Vendramel. Que maravilha, né? Sentava na mesa aí já era mais como diretor de TV, né? Trabalhava no programa Mário Vendramel. Bom, eu acredito que está completa a minha história de rádio. Eu acredito que está completa a minha história de televisão. Acredito que está completo também a minha vida de estar aqui fazendo esse depoimento.
Peço desculpa a todos, alguns erros, algumas coisas que a gente fala aqui, mas o que eu falo aqui de mim é do coração. Porque eu gosto desta profissão. Foi a minha primeira profissão que eu tive na minha vida. Desde a época quando eu era garoto, eu ficava entusiasmado quando lá no alto-falante saía aquelas músicas altas, né? E aquele locutor falando de alto-falante, locutora, né? Então, aonde que eu fui parar? No rádio, na televisão. Estou aposentado, não estou trabalhando mais. Agora estou cuidando da minha família, estou cuidando dos meus netos queridos, né? São 7 netos. Os meus filhos são abençoados, né? Eles respeitam, eles gostam muito de mim. Foram todos eles encaminhados. E a minha maravilhosa esposa, Hermenegilda Pires, que me acompanhou todo esse trajeto na minha vida. Eu amo todos vocês. Obrigado.